Boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, lutando e vencendo aí debaixo da poderosa mão de Deus. Dou graças a Deus pela sua vida, porque Deus te deu o dom da vida aí essa semana, sustentou a nossa vida. Dou graças a Deus aqui pela companhia hoje muito especial dos meus irmãos David e Estela, né? Eles vêm de uma família que eu amo muito, que é uma família aí de amigos, de irmãos, que o Senhor Jesus nos concedeu para caminharmos juntos aqui em Matão. Dou graças a Deus também pela vida do Sidney e da Sandra, que estão aqui por trás aí das câmeras, dos aparelhos, para que a transmissão desse culto seja a melhor possível. Amém, querido? Quero dizer que você é muito bem-vindo. Quero dizer que Deus tem sonhos para as nossas vidas e quero aqui ser um instrumento na mão de Deus para revelar um tijolinho, uma pequena parcela desse sonho que Deus tem para a sua vida, tá bom? Se você perdeu os nossos 2 últimos cultos, né? Antes da pandemia a gente não gravava os nossos cultos, você ia ficar por isso mesmo, mas hoje a gente tem um arquivo no nosso Facebook, no nosso canal no YouTube. Você está convidado a participar e eu quero hoje aqui encerrar uma reflexão que nós começamos então há 2 semanas, né? Que a gente tentava responder a seguinte indagação: nós estamos vendo aí que o vírus tem migrado cada vez mais assintosamente da capital para o interior, e a gente tem visto aí número de contaminações maiores, número de óbitos maiores, infelizmente, e o que a nossa fé cristã responde frente a essa terrível realidade? Como nós podemos nos cercar com a nossa fé? Como nós podemos nos vestir com a armadura da fé para sairmos firmes deste dia mau, desta noite fria, não é isso? Então nós estamos falando um pouco sobre isso, partindo de alguns princípios valiosos extraídos do texto do Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 42, 43, e eu quero refletir com você hoje o seguinte: que Deus supera a sua fama. E isso é totalmente diferente daquilo que nós estamos acostumados a ver e a experimentar nesse mundo, não é verdade? Eu quero dizer para você que, por mais lindas que sejam as frases, as palavras que nós podemos selecionar, por mais alta que seja a nossa imaginação, nós nunca ainda assim conseguiremos traduzir a beleza do conhecimento de Deus, da sabedoria de Deus. Como o David já adiantou aqui, o conhecimento de Deus, ele é perfeito demais, ele é profundo demais, ele é assombroso demais. E nós vamos hoje, através daquele texto do Evangelho de João, capítulo 1, deixar isso bem claro, né, para os nossos corações, porque na medida em que nós reconhecermos que a palavra de Deus, ela penetra dentro do nosso coração, conhece as nossas reais motivações, conhece os nossos pensamentos, conhece as nossas ações, conhece as agruras do nosso dia a dia, então nós podemos descansar na fidelidade do nosso Deus, e é esse o nosso objetivo aqui. E eu quero dizer para você que tudo aquilo que você já ouviu falar acerca da bondade de Deus não é mentira, mas é muito menos do que verdadeiramente é a bondade de Deus e o conhecimento que Ele tem do seu cotidiano. A Bíblia fala que até mesmo o número de fios de cabelo da nossa cabeça está contado. Você imagina que espécie de conhecimento e de sabedoria que Deus tem, né? Mas o mundo, ele funciona sob uma outra ótica, sobre uma outra prática, né? No mundo, todos nós conhecemos aquela frase que diz que a propaganda é a alma do negócio, não é isso? E geralmente, quando se faz a propaganda de algum artigo, de algum produto ou de algum serviço, é muito comum o vendedor inflar as virtudes do seu produto e, não raro, esconder as deficiências do seu serviço. Não é isso que acontece muitas vezes, né?
Você vai numa feira, ou vai no mercado, ou vai à internet, você vê lá aquelas fotos bem selecionadas, trabalhadas, aqueles comerciais muito bem feitos, para quê? Exatamente para destacar as vantagens do produto. Só que no final a gente acaba comprando coisas que nós achávamos que eram muito melhores e na realidade não são. E dentro de uma sociedade que ela é estruturada com base no consumo, isso faz parte do nosso dia a dia. Faz parte tanto do nosso dia a dia que nós nos acostumamos não somente a ver coisas sobrevalorizadas, mas também nós nos acostumamos a ver as pessoas sobrevalorizando a si mesmas, né? Tem um ditado que diz que o negócio mais lucrativo do mundo é pegar um argentino, comprar por aquilo que ele vale e vender por aquilo que ele acha que ele vale, né? Quer ficar rico é só fazer isso, né? Mas um teólogo chamado Eugene Peterson, ele vai dizer assim que o homem nesse aspecto é muito diferente dos animais, porque parece que os animais estão bem satisfeitos com aquilo que eles são, ao passo que os homens querem sempre se exibir mais do que eles são. Isso faz parte também do orgulho, não é verdade? Então assim, nesse mundo de luminosos, nesse mundo de propagandas, nós estamos acostumados com essa sobrevalorização de conteúdo. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem um outro ditado que diz que o uso do cachimbo deixa a boca torta. Todo dia a gente está acostumado de ver as pessoas sobrevalorizarem os seus produtos, sobrevalorizarem os seus serviços, sobrevalorizarem a si mesmas. E quando nós nos deparamos com o Evangelho, com a palavra de Deus, a gente fatalmente vai ter a tendência de achar que aquilo que o Evangelho diz acerca das promessas que Deus tem para a sua vida, aquilo que o Evangelho diz acerca do caráter tão nobre, elevado, altruísta de Deus, que Ele conhece você nos seus mínimos detalhes, a gente tende a achar que essa é mais uma propaganda, e muitas vezes uma propaganda enganosa. Só que eu quero dizer para você que em relação a Deus, Deus supera a sua fama. Sabe? Quantos jogadores de futebol nasceram jovens podendo despontar como superestrelas e não vingaram, né? Quantas marcas, quantos produtos apareceram no mercado em que se atribuiu a eles uma expectativa enorme, mas no fim não vingaram. Por quê? Porque a propaganda foi maior do que o conteúdo, a fama que eles tinham era muito maior do que o caráter, do que do conteúdo. E eu quero dizer para você que com Deus é o inverso. Tudo que nos chega acerca da fama de Deus é muito menor do que o conteúdo. Então nós poderíamos aqui tecer elogios eloquentes a respeito da soberania de Deus, da grandeza de Deus, da beleza de Deus, da autoridade que Deus tem sobre todo o universo. Eu quero dizer para você que nem o Spielberg conseguiria traduzir em palavras ou imagens ou em filmes aquilo que Deus verdadeiramente é na sua essência. Porque o conhecimento que Deus tem de todas as coisas a nosso respeito vai muito além do que nós poderíamos aqui discorrer com o nosso léxico, com a nossa palavra, tá bom? Salmo 138, versículo 2 vai dizer exatamente isso, que Deus magnificou acima de todas as coisas a sua palavra. Isso quer dizer o seguinte, que quando Deus profere uma promessa em seu favor, ou como juiz, quando Ele profere uma promessa em desfavor do ímpio, Ele não está exagerando, mas Ele vai cumprir fielmente tudo aquilo que Ele prometeu, tá? Então eu quero fazer uma pergunta para você refletir agora. Qual é a reputação de Deus que lhes chegou aos ouvidos, tá? E quero então ler com você um trecho
para a gente materializar isso. E o trecho que nós vamos ler é lá João, capítulo 1, é o trecho que nós temos lido, né? E hoje nós vamos dar uma outra ênfase aqui ao texto de João, capítulo 1, a partir do verso 43, tá? Nós vamos ler até o 49, ou podemos ler hoje até o 51, para encerrarmos aqui a meditação desse texto. Está escrito assim, ó: no dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia, e achou Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Ô Sidney, pode jogar na tela para nós aí, por favor. João capítulo 1, a partir do verso 43. A gente vai ler aí já a partir do 45. Então eu vou começar de novo. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? O Filipe respondeu: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele. É sobre esse ponto que a gente vai enfatizar hoje. Jesus viu Natanael vir ter com ele, e disse Jesus a Natanael: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu-lhe e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, eu te vi, e estando tu debaixo da figueira, Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Amém, queridos? Depois ainda continua aqui nos versos 50 e 51. Mas olha só, a gente já viu a partir da semana passada que Natanael desconfiava que verdadeiramente o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Salvador de toda a terra, poderia sim estar lá naquele buraco sem fundo que era Nazaré. Então Filipe convida Natanael a experimentar pessoalmente, né? Você vai ver melhor os nossos comentários a respeito naquela pregação no nosso culto que se chama Segue-me, né? Siga o Mestre. E no culto da semana passada a gente falou sobre minha casa, minha igreja, dizendo a você que esse relacionamento pessoal que nós temos com Jesus, o Filho de Deus, nós podemos ter em qualquer lugar, seja na nossa casa, seja na nossa igreja, seja na nossa empresa, seja na nossa escola. Em qualquer lugar é lugar para nós mantermos comunhão com Deus e usufruirmos do reino de Deus, da paz que só tem quem já conhece a Jesus. Pois bem, hoje então Filipe introduziu Jesus Cristo a Natanael. Olha que coisa maravilhosa, né? Ele introduz Jesus Cristo a Natanael, ele faz uma propaganda de Jesus para Natanael. Qual é a propaganda? Ele diz assim: nós encontramos aquele que está escrito lá no Antigo Testamento, que Moisés falou a respeito, aquele que os profetas falaram a respeito. Nós dissemos que não havia outro elogio que se pudesse superar a esse no imaginário de um judeu, porque o Filipe está deixando muito claro que Jesus era o Messias, aquele que Moisés... Quem é Moisés? Moisés é aquele que libertou Israel da escravidão no Egito e introduz o povo de Israel na terra prometida. E agora o Salvador de toda a terra seria aquele, o novo legislador. Não é Moisés que deu os 10 mandamentos, que Deus escreveu naquela placa e Moisés leva ao povo? Pois bem, Jesus agora viria para dar cumprimento integral à legislação de Deus, para dar o conhecimento efetivo de Deus ao povo. Não
não mais somente ao povo de Israel, mas agora a toda a terra. Então Jesus seria aquele que viria para quebrar a escravidão, não somente do jugo romano, mas aquela escravidão existencial que o homem está submetido ao pecado. O sangue puro derramado na cruz do Cordeiro de Deus é o que nos dá a esperança de sermos aceitos por Deus, porque Jesus na cruz é o pagamento dos nossos pecados. Pois bem, e Filipe diz isso a Natanael. Só que tudo que Filipe pudesse dizer a respeito daquela personalidade radiosa de Jesus Cristo ainda seria pouco. Por quê? Vai Natanael então ao encontro de Jesus, né? Até agora ele estava desconfiado. Sabe por que ele estava desconfiado? Porque uma coisa é ver Jesus de longe, uma coisa é conhecer Jesus de ouvir falar. E meu querido, minha querida, eu quero convidar você a acompanhar Jesus de perto. E quem acompanha Jesus de perto chama-se discípulo de Jesus Cristo. Sabe, tem uma história de um filho que chega para um pai e uma criança, e o filho, você já deve ter visto essa história, eu recebi no WhatsApp. Ele diz: pai, qual é o tamanho de Deus? E o pai fica pensando e olha para cima e fala: filho, tá vendo aquele avião lá no alto? O filho: tô vendo. Ele falou assim: então, é mais ou menos assim. Ele diz: nossa pai, mas é tão pequenininho. E aí o pai fala assim: então vem cá que eu quero te mostrar de um outro ângulo. E eles vão lá para o aeroporto e vê aquele jumbo, aquele Boeing aterrissando no aeroporto, saindo lá 200, 300 pessoas lá de dentro, e a criança regala os olhos e fala assim: nossa pai, é muito grande. E o pai diz para ele: pois é, assim é Deus. Quando nós estamos longe, Ele é muito pequeno, mas conforme a gente vai se aproximando dEle, nós começamos a experimentar a sua bondade, a sua excelência, o gosto que só tem quem já conhece a Jesus, que pregou os 2 pés no Santo dos Santos, que vive agora no Brasil, mas sabe que tem uma outra cidadania, que é a cidadania celestial. É assim com Jesus, querido. De longe, ele parece só mais um fundador de mais uma religião, mas quando nós conversamos com Jesus, quando nós temos intimidade com Jesus, quando nós nos relacionamos com Jesus, nós vemos que Ele é totalmente diferente do que qualquer outra pessoa que já pisou essa terra. Então eu quero convidar você que tem acompanhado Jesus Cristo à distância, não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade de se aproximar, porque quando Jesus se despiu de sua glória e veio à terra, era exatamente com o propósito de quebrar a distância entre Deus e os homens. A Bíblia fala que há um abismo que separa Deus e os homens, e esse abismo é o pecado. Todas as almas pecaram e todas elas estão destinadas à condenação, mas o que Deus fez? Deus condena Jesus, o seu Filho, o único que não tinha pecado, para substituir a nossa condenação. E quando Deus olha para as nossas vidas e o sangue de Jesus é sobre as nossas vidas, quando eu assumo Jesus como meu líder, como meu discipulador, como meu mentor, como grande Senhor da minha vida, como o único e suficiente Salvador da minha vida, então o sangue de Jesus passa a correr na minha veia, e Deus olha para mim e Deus se lembra de Jesus na cruz e diz assim: o pecado dele está pago, foi rompido, foi quebrado o aguilhão do pecado. Onde está, ó morte? E a mim então não estou mais condenado à morte, mas eu estou condenado à vida eterna. E que belo isso, vivermos eternamente na presença de Deus. Foi para isso que Jesus morreu, queridos, para quebrarmos essa distância, para ensinar você que você pode entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, na sala do trono de Deus. E eu quero dizer para você aqui, que só vai reconhecer a identidade messiânica
messiânica de Jesus Cristo quem anda perto dele. Sabe por quê? Jesus, ele é tão humilde que se nós olharmos Jesus de longe, nós até vamos confundir Jesus como qualquer um dos seus discípulos. Por quê? Porque Jesus, ele não se distingue dos seus servos, dos seus discípulos pela roupa. Quando Jesus veio, ele não vestiu uma coroa de ouro ou de rubis, ele não tinha um currículo dos grandes mestres, dos grandes professores universitários da face da terra, não. Ele não tinha uma casa luxuosa, ele não tinha um castelo para morar, não. Ele não era desse tipo de distinção. Só que é o seguinte, quem estava perto dele via que quando ele abria a boca, rios de águas vivas saíam da sua boca. Quem tocava nas vestes dele, saía virtude, mas era preciso tocar nas vestes dele. Era preciso estar com ele, era preciso submeter-se ao senhorio dele. E eu quero dizer para vocês que a identidade messiânica de Cristo não vai ser revelada para aqueles que acompanham Jesus à distância. Então eu dou graças a Deus por você que nos acompanha, e o desejo mais puro do nosso coração aqui é revelar isso a você, é revelar a palavra de Deus, é anunciar o evangelho da salvação, é anunciar para você que não acabou ainda. Jesus quer dar a última palavra sobre a sua vida, porque nem a morte pôde tragá-lo. Ele ressuscitou e ele vivo está, e ele quer andar de mãos dadas com você. Ele quer levar você para pastar em pastos verdejantes. Ele quer levar você a águas de refrigério para curar aquelas feridas da sua alma, e ele pode, ele deseja fazer isso, mas você não pode estar longe, você não pode acompanhá-lo uma vez por semana, você não pode assumir Jesus como mais um na sua vida, porque ele não é mais um na sua vida, ele é o Senhor. Ele deve ocupar o lugar de honra no seu coração, porque quando ele ressuscitou, a Bíblia diz que Deus colocou ele sentado à sua destra. Então Jesus é alguém de enorme magnificência, de enorme nobreza, autoridade. Se você quiser realmente consertar a sua vida, eu quero te mostrar o caminho pela palavra de Deus. Para você consertar a sua vida, em primeiro lugar, você tem que colocar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque Jesus é o acesso que nós temos para Deus. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tá, queridos? Eu poderia passar aqui uma semana falando da beleza de Jesus, da sublimidade de Jesus, mas tudo que eu falar vai ser pouco, e Natanael experimentou isso. Vamos ver o que aconteceu com Natanael. Natanael ainda está com o pé atrás, certo? Você ainda pode estar com o pé atrás, mas será que Jesus vai resolver todos os meus problemas? Será que Jesus realmente me ama, como a palavra de Deus, como a Bíblia diz? Será que Ele conhece cada dor que eu tenho sentido, cada preocupação que assola o meu coração? Será que Ele conhece o estado em que está a minha casa, o meu casamento, o meu relacionamento com os meus filhos, a minha empresa? Eu quero dizer para você que Jesus conhece, e conhece muito melhor do que você, e é o que está escrito aqui na palavra de Deus. Vem comigo, ó, no versículo 47, é o versículo em que o Natanael vai se apresentar a Jesus. Olha que lindo, ó. Olha para você se achegando à presença de Jesus. Então a Bíblia diz que Jesus viu Natanael vir ter com ele. Natanael está se aproximando de Jesus, e Jesus se antecipa, e antes de Natanael abrir a boca, Jesus diz assim para ele: eis aqui um verdadeiro israelita, em que não há dolo. Cara, olha que coisa magnífica, olha que coisa estupenda. A primeira palavra que Jesus dirige a Natanael é um elogio, e não é qualquer elogio, é um elogio do homem interior de Natanael. Jesus diz que o coração dele não há dolo, um judeu em que não há dolo. O que Jesus está querendo dizer? Jesus está querendo dizer o seguinte: eis aqui um judeu de coração puro. Eis aqui uma pessoa que Deus se agrada. Olha como Jesus é profundo, olha como Jesus enxerga muito além das aparências, sabe? Natanael estava se dirigindo para conhecer Jesus, e
Mal sabia ele que Jesus já o conhecia por dentro. Jesus já o conhecia desde muito antes. E eu vou falar para você algo maravilhoso. Essa é a tônica das Escrituras. Você conhece aquela parábola, que é a parábola do filho pródigo? O David e a Estela aqui conhecem a palavra do filho pródigo. Lembra dele? Ele era filho, ele tinha um irmão, o pai dele era um grande fazendeiro. Ele pede para o pai a herança, antes do pai morrer, pega o dinheiro, vai gastar com prostitutas e jogatinas, até que uma crise se abate sobre aquela terra e ele perde tudo, vai trabalhar com os porcos. E quando ele está no fundo do poço, ele lembra, fala assim: puxa vida, os empregados do meu pai têm uma vida muito melhor que a minha, então eu vou pedir para o meu pai, não para ele me aceitar como filho, mas se pelo menos ele me aceitar como empregado, eu já vou estar no lucro, já vou estar muito melhor do que isso. Então ele se dirige a Deus, ele se dirige ao pai dele, que na parábola representa Deus. Ele se dirige e ele quer ser rebaixado de filho para empregado. Ele ainda acha que o pai, por toda a maldade que ele praticou contra o pai pode ser que não vai recebê-lo. Aliás, era justo o pai não recebê-lo, porque ele matou o pai ao requerer a sua herança antecipadamente. Mas mal ele sabia que na parábola, o pai, que representa Deus, já estava o aguardando todos os dias. O pai ficava de pé na porta da sua fazenda esperando o filho, e cada passo que ele dava em sua direção, a Bíblia fala que o pai correu ao encontro do filho para lhe dar um grande abraço. Meu irmão, eu não sei para onde você está indo na sua vida. Eu quero dizer o seguinte, que se você mudar de direção e resolver agora seguir na direção de Jesus, eu quero dizer para você que Jesus já estava à sua espera muito antes de você tomar essa decisão, porque Deus conhece aqueles que são seus. A Bíblia fala que Deus conhece aqueles cujo coração é totalmente dele, que os olhos do Senhor estão passeando por toda a terra, procurando aqueles cujo coração confiam nele, esperam nele, estão dispostos a viver sob o domínio dele, debaixo da sua guarda e da sua proteção, E aí Natanael então é impactado por aquilo, porque Natanael está acabando de conhecer a Jesus, e Jesus já dá uma palavra no meio dele: eis aí um israelita que não adola. E Natanael chega e fala para ele, talvez a pergunta que brota dos nossos corações, versículo 48, respondeu Natanael a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Eu nunca vi o Senhor na minha vida. Isso aqui é o que eu estou falando, A Bíblia fala assim: de onde o Senhor me conhece? E Jesus lhe responde: antes que Filipe te chamasse, eu te vi estando tu debaixo da figueira. Uau! Jesus então prontamente responde Natanael que Jesus não somente conhecia aquilo que estava dentro do coração de Natanael, que era um coração puro, que agrada a Deus, mas Jesus também já tinha visto Natanael. Antes que o Filipe conversasse com Natanael, Jesus já estava de olho em Natanael. Isso não é espetacular, gente? O que eu estou querendo dizer com isso, meu querido? Antes que você apertasse o botão aí para participar conosco desse culto, o nosso Senhor Jesus Cristo já estava de olho em você. Está entendendo? Antes que você nascesse, Deus já havia preparado para você sonhos. Antes que a palavra se formasse na sua boca, o salmo que o David leu hoje diz isso: antes que a palavra se formasse na sua boca, Deus já sabe o que você vai dizer. Olha que lindo isso, queridos. Volte logo para Jesus. Ele ama você muito mais do que eu posso aqui dizer para você com palavras. E Natanael então, com duas frases, lembra Natanael armado? De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Com duas frases. Filipe diz assim: vem e vê. Com duas frases, Jesus então fala: eis aí um israelita em que não adolo. Antes que o Filipe falasse com você, eu já vi debaixo da sua figueira. Com duas frases então, Natanael se rende. Natanael se rende ao senhorio de Jesus. Natanael, versículo 49 diz assim: Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi,
Tu és o Filho de Deus, Tu és o Rei de Israel. Olha que lindo. Filipe não tinha acabado de falar para Natanael isso? Ô Natanael, nós achamos aquele que o Moisés falou, que todos os profetas falaram, quem é? O Messias, o Salvador. Natanael, então, mesmo com o pé atrás, ele vai pessoalmente, então, tirar a sua prova, as suas conclusões. E antes que ele pudesse conduzir a conversa, Jesus já faz de uma tal forma que, dentro de pouco tempo, ele se rende à majestade, à soberania, ao conhecimento, à soberania, ao grande poder, ao amor, à salvação proporcionada em Cristo Jesus. Então ele reconhece, ele diz assim, Rabi. O que é Rabi? Rabi é mestre. Jesus não estava vestido de mestre, Jesus não nasceu num lugar que era famoso por ter mestres, Jesus não participou de nenhuma escola ou faculdade de mestre, mas duas frases de Jesus, queridos, foi assim na minha vida, e é assim na vida de todo mundo que tem um encontro pessoal com Jesus Cristo. Tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. Agora lembra aquela introdução que nós fizemos? Que tudo aquilo que nós pudermos falar de Deus ainda é muito pouco. E eu quero dizer o seguinte, que Natanael, com duas frases de Jesus, ele já se deu por satisfeito com as respostas que Jesus deu e reconheceu Jesus então como Filho do Deus vivo, né? Só que eu quero dizer para vocês o seguinte, que ainda há muito mais. Uma vez eu ouvi uma frase de um pastor que eu nunca me esqueci, eu gosto muito de repeti-la, que diz o seguinte: o nosso Deus é um Deus inexaurível. Pensa numa mina que tem sido explorada há milhares de anos e nunca acaba o ouro daquela mina. Assim é Deus. Nós podemos nos achegar na presença de Deus, na palavra de Deus e beber ininterruptamente, porque Deus é diferente do pecado. Sabe, o pecado nos oferece um certo prazer, um prazer momentâneo, e a gente vai lá e bebe daquelas águas turvas. Naquele momento, aquela porção de droga pode até trabalhar no nosso cérebro de uma maneira a nos dar prazer, só que depois, amanhã, o que ela nos dá? Nos dá depressão, né? Baixa tudo, a nossa imunidade baixa tudo, né? Mas com Deus não é assim. Com Deus nós podemos beber ininterruptamente, porque a Bíblia fala que o Espírito de Deus dentro dos nossos corações, ele se transforma em uma fonte a jorrar por toda a eternidade, tá? E o fato de Jesus ter visto Natanael debaixo daquela figueira era tão pouco perto de tudo aquilo que Jesus conhecia de Natanael, não é verdade? Jesus conhecia que Natanael esteve lá naquele momento, Jesus conhecia o coração de Natanael. E aqui eu quero dizer para você, meu irmão, não tenha medo. Jesus conhece o seu endereço, Jesus conhece a sua família, Jesus conhece os seus dilemas, as enfermidades que rondam, os problemas que você tem que enfrentar, os desafios. Jesus conhece as suas limitações, Jesus conhece profundamente o seu coração. E vou falar para você, quando Jesus chega para Natanael, Jesus não está lisonjeando gratuitamente um candidato a discípulo, porque Jesus não era disso. Jesus não era de ganhar as pessoas baixando o seu padrão, mentindo ou torcendo a verdade. Muito pelo contrário, Jesus é a encarnação da verdade. E quando Jesus diz aquilo a respeito de Natanael, Jesus está simplesmente expondo a verdade. Eu quero dizer para você que Jesus conhece de fato quem você é, o que você tem passado e do que você realmente precisa. Deus conhece aqueles que são seus, sabe? Hoje a tecnologia física médica apresenta para nós como um instrumento de maior precisão a máquina de ressonância magnética, não é isso?
Às vezes você está com alguma dor, o médico manda você fazer lá uma ressonância magnética, porque isso é o que nós temos hoje de tecnologia de ponta, né? De maior tecnologia. Eu quero dizer para você que os olhos de Jesus vão muito além de qualquer instrumento de ressonância magnética. Quando Natanael chega e fala para Jesus assim: de onde o Senhor me conhece? É que Jesus não quis ser completo na sua resposta, mas Jesus poderia falar para ele aquilo que o David leu lá no começo do Salmo 139, né? Que diz assim, ó, lá no Salmo 139: os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto eu fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nenhuma delas ainda havia. Tá certo? Eu nunca vi o meu filhinho ainda que está na barriga da minha mãe, mas esse texto diz que Deus zela pelo crescimento de cada um dos seus ossinhos. Deus zela pela perfeição da sua retina, pela formação de cada órgão, e foi assim com você, desde antes você se formar no ventre da sua mãe. E isso, gente, realmente é muito maravilhoso. O conhecimento e o cuidado que Deus tem da sua vida é mais do que nós poderíamos comentar, é algo extraordinário. E eu quero convidar você agora, meu irmão. A que distância você tem seguido a Jesus? Você é daqueles que, não, eu só vou assistir a live e para mim é suficiente. Tem uns que chegam e falam assim: eu vou para a igreja, mas eu vou para a igreja, eu vou sentar no banco, vou ser o último que chega na hora que começou o culto e vou ser o primeiro a ir embora antes que terminar, para eu não ter relacionamento e contato com ninguém. Queridos, isso é tão pouco, meu irmão. Isso é tão pouco perto daquilo que Deus tem sonhado para você. Eu quero convidar você a conhecer Jesus de perto, porque quem conhece Jesus de perto acaba tendo ali experiências fantásticas, né? Para a gente encerrar, João capítulo 1, versos 50 e 51 está escrito assim, ó: respondeu Jesus para Natanael: só porque eu te disse que eu te vi debaixo da figueira, você já crê? Eu quero dizer para você, Jesus falando para Natanael: coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade, eu te digo que daqui em diante você vai ver o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Sabe, o encontro de Jesus com Filipe transformou a história dele. Filipe veio a ser um dos 12. O encontro de Jesus com Natanael transformou a história dele. Foi maravilhoso esse dia que Natanael conheceu a Jesus, você concorda? Vai ser maravilhoso o dia que você conhecer a Jesus. Só que eu quero dizer, o dia que você conhece a Jesus é só o começo. É só o começo de uma nova vida, é só o começo de uma nova história. Meu querido, o que Jesus está prometendo para Natanael, ele falou assim: olha, o que você já experimentou não é nem a ponta do iceberg, porque o meu Pai tem tanta coisa para te mostrar ainda. Você vai ver os céus abertos, os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem, porque você tem um chamado para habitar na minha presença por toda a eternidade. Natanael viu Jesus naquele dia. O texto de João 21, versos de 1 a 4, vai dizer que Natanael se torna depois testemunha ocular da ressurreição de Jesus Cristo. Então Natanael viu Cristo encarnado, Natanael viu Cristo ressurreto, da mesma forma que você e eu podemos hoje ser também testemunhas de Cristo ressurreto. Sabe por quê? Porque em breve nós veremos o Senhor Jesus voltar nos ares para buscar a sua igreja, e nós seremos então testemunhas oculares. Nós vamos colocar os nossos 2 pés na cidade celestial que nos espera, aquela mesma que Apocalipse disse que as ruas são de ouro, as portas são de pérola. Não haverá mais nenhum choro naquele lugar, não haverá mais nenhuma lágrima, a morte não vai passar perto daquele lugar, não haverá mais templos
mas o próprio Cordeiro de Deus e o Deus Criador serão ali o templo, e nós adoraremos a Deus na beleza da sua santidade para sempre. Esse é o chamado que o Senhor Jesus tem para a sua vida, meu querido. Você crê nisso? Você crê nisso, meu querido irmão? Que a bênção de Deus seja sobre a sua vida. Vamos orar por isso, sabe? Talvez você ainda esteja titubeando, né? Será que vai dar certo esse negócio de eu entregar minha vida por completo a Jesus? Será que eu posso confiar em Jesus sem nenhuma reserva? Será que esse evangelho da salvação que estão me dizendo não é somente mais uma religião que eu vou dar a minha vida e depois eu vou ser enganado? Querido, eu quero falar para você: venha e veja, experimente o Senhor Jesus. Eu quero orar nessa noite para que as portas do céu se abram e você experimente o Senhor Jesus. 2 frases do Senhor Jesus eu creio que vão ser suficientes para você se render aos pés de Jesus. Não é se render ao pregador, não é se render a um CNPJ, a uma igreja, mas é assumir um relacionamento com Jesus. Amém? Que a bênção de Deus seja sobre a sua casa. Eu quero dar 2 recadinhos rápidos. O primeiro deles é: de segunda a sexta-feira nós fazemos os nossos encontros dos grupos pequenos. Então você que participa, que bênção, eu dou graças a Deus pela sua vida, que você tem buscado aí alimento durante a semana na palavra de Deus. Joga para nós na tela aí, Sidney, tá jogado, né? Você aí é nosso convidado. Se você ainda não participa dos nossos grupos pequenos, a gente tem feito pelo Facebook, pelo Zoom, né? Sei que essa semana vai ter o encontro das mulheres, vai ser maravilhoso, gente. Então, que Deus abençoe você. Eu quero que você tenha a liberdade. Se você ainda não participa, eu quero dizer para você que é um prazer você participar conosco. É sempre das 20 às 21 horas. Em 1 hora ali a gente faz ali um círculo de oração. O grupo tem mais ou menos 8, 10 pessoas, né? Então é um grupo que você tem a possibilidade de fazer as suas perguntas, tirar as suas dúvidas, expor ali, se você quiser. Se você não quiser também, você vai entrar mudo, sair calado, mas a nossa vontade é que você seja abençoado, tá? De segunda a sexta-feira, entre em contato conosco no nosso Facebook, no nosso YouTube, no nosso Instagram. Você está mais do que convidado a participar conosco, tá bom? O segundo recadinho que eu tenho para dar é sobre o treinamento missionário que vai acontecer lá no Panamá. É um treinamento promovido pelo CIEMAL. O CIEMAL é um órgão da Igreja Metodista, de todas as igrejas da América Latina e do Cone Sul. Então é feito ali no Panamá anualmente de maneira presencial. E esse ano, por conta da pandemia, nós temos o privilégio de receber o treinamento dentro das nossas casas via internet, né? O investimento, o custo da inscrição é $50, mas o Felipe tem algumas bolsas. O Felipe é um missionário que é aqui do interior de São Paulo, nosso amigo que está lá. Ele tem algumas bolsas de 50%. Então, por $25, você pode fazer um treinamento missionário com missionários que têm anos de experiência, que conhecem Deus de perto aí, que vêm lá da América do Norte, da América do Sul, da Europa, África e Ásia, tá bom? Vai ser em agosto, o material vai estar disponível até dezembro. Eu quero que você participe, vai ser maravilhoso. Amém, queridos? E no sábado vai ter aí a reunião de mulheres, né? Você quiser participar também, manda aí, vai ser pelo Zoom, eu acredito, e as mulheres vão se reunir lá para juntas adorarem a Deus, e eu sei que vai ser maravilhoso. Então, se você quiser participar, fica o convite para você também aí, se manifesta, levanta a mão aí, e a gente vai atrás de você, você vem atrás da gente, e as mulheres, é sempre uma festa quando elas se reúnem, né? Eu sei porque os homens vão lá para limpar, né, a farra delas, e é bom porque sempre sobra um pouco de brigadeiro e coisas afins, é maravilhoso. Amém, meus irmãos? Então eu quero abençoar a sua vida agora para encerrar o nosso culto, tá? Que bênção! Domingo que vem às 19 horas estaremos aqui em nome de Jesus, né? Se Deus nos permitir e se o Sidney também abrir aí generosamente o espaço que ele tem aberto a nós, e tem feito isso com muito carinho. E nós damos graças a Deus por isso. Amém? Que a bênção do Deus Todo-Poderoso
envolva sua vida, sua mente, o seu coração e toda a obra das suas mãos. Que você aí se renda ao poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Que você viva em uma obediência pura ao Senhor Jesus, porque eu sei que isso vai levar você para caminhos de vida, vida plena e vida eterna. E que o Espírito Santo de Deus te dê forças para vencer aí toda tristeza, te dê forças para vencer toda tentação, todo o pecado, a fim de que você viva uma vida consagrada a Deus e que os sonhos de Deus se realizem aí na sua casa. Em nome de Jesus nós oramos. Até domingo que vem, um grande abraço, se cuida aí, em nome de Jesus. Amém?